E vamos aqui então conversar com o Quirino Neto, ele que é empresário aqui da cidade. Quirino, eu comecei aqui perguntando para você, nós tivemos uma interrupçãozinha ali no sinal, né? Mas o pessoal, vamos dizer assim, gosta muito aí das histórias, né? Desse pessoal aqui de Itapetininga, ligado com a história aqui de Itapetininga que você traz lá no Pra Toda a Vida. Tem mais história engatilhada aí para ser lançada daqui a pouco? Como que tá, querido? Boa tarde mais uma vez, Guto, ao telespectador. Sim, estamos com umas histórias encaminhadas, já estávamos antes da pandemia e agora a gente está dando um tempo para dar uma estabilizada aí na questão da pandemia para que a gente possa voltar com a história de muitos itapetininganos que são ilustres, né Guto? Muito bem. E Quirino, conta pra gente então, agora falando do assunto aqui, que acho que é o assunto principal nesse momento, né? Que é falar a respeito dessa volta econômica aqui na nossa cidade. Você, um empresário já de muitos anos aqui na cidade de Itapetininga, já lidou com várias situações, mas, vamos dizer assim, claro que acho que situação igual essa nunca ninguém passou. O que dá pra se entender agora desse momento que nós estamos passando, Quirino? A fase amarela, ela já dá uma estabilidade maior pros empresários? Já é tempo, vamos dizer assim, de certa forma, começar a fazer girar de novo tudo? Outro dia eu respondi essa mesma pergunta. A gente teve várias crises, né, aqui no Brasil, principalmente quando foi aquela mudança do real, do cruzado para o real, onde teve aquela URV que o Fernando Henrique Cardoso aplicou, que era para controlar a alta inflação que nós tínhamos no país. Aquela fase foi muito difícil, porque o dinheiro nosso não tinha valor, né? Então foi muito difícil, não sei se você lembra disso, você é muito novo, mas talvez você vai lembrar dessa situação. Agora, essa situação que nós estamos passando realmente é muito difícil. E agora que a gente entrou na fase amarela, a gente torce para que a gente logo chegue à fase verde, né? Que parece que é a próxima. E esse é o momento da gente, todo o empresariado já se preparou para essa situação. Outro dia também eu estava falando, que até falei para você também, que todo empresário ele já se preparou com a questão da segurança, do álcool em gel, enfim, de tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver. O que precisa, a meu modo de ver, é um pouquinho de fiscalização nas ruas, porque o povo, até eu entendo a situação do povo, a população ela já não aguenta mais ficar presa na casa, muitos já voltaram ao seu trabalho, e quando chega fim de semana, principalmente a juventude, ela quer se divertir, quer sair, passear. Eu também quero, todo mundo quer isso, né? E às vezes o que acontece é que o pessoal extrapola um pouquinho, e aí teria que ter uma fiscalização em cima disso, né? Para que a gente possa passar dessa fase para a fase verde. Muito bem, acho que um grande passo aí no meio disso tudo, uma grande necessidade é essa conscientização mesmo, né? Ver que a luta não está ganha ainda, é preciso continuar, é preciso perseverança em tudo isso, para que tudo possa começar a caminhar cada vez melhor, né? E Quirino, você, além dessa experiência aí de empresário aqui na cidade, né, de comerciante aqui na cidade, teve também, vamos dizer assim, o seu tempo junto aqui com a nossa associação comercial, tudo, e se vê um caráter aqui na cidade de Itapetininga como um caráter regional, né? É um comércio que atende muitas cidades aqui em volta, cidades menores, assim. Você vê que isso já está voltando ou ainda, de certa forma, as cidades elas estão evitando ainda viajar para cá para começar a consumir aqui em Itapetininga de novo? Existe um pouco de receio ainda da população na região nessas compras aqui que variam aqui em Itapetininga. Foi bom você comentar sobre o assunto aí da associação comercial. Eu fui presidente da associação comercial durante 2 anos. E nesse tempo, uma das coisas que eu pus como prioridade na minha gestão foi que eu pudesse, in loco, visitar os associados para entender a situação de cada um, a necessidade, enfim. Pode ser que muita coisa eu não tenha resolvido para o associado, mas a simples presença da associação comercial, estar presente com o associado, visitando, procurando saber quais as suas necessidades, o que poderia ajudar esse associado, eu acho que, a meu modo de ver, eu acho que é um ponto positivo. E eu sinto que hoje, talvez, um pouquinho dos nossos órgãos públicos e também um pouquinho da associação comercial, ela se volte mais
direcionado aos comerciantes, no caso, a associação para os associados e o órgão público, no caso, prefeitura, para todo o comércio em geral, porque a cidade de Itapetininga, Guto, ela é uma referência na região do comércio. E o comércio, acredito eu, ele influi o imposto que o comerciante paga hoje, que o comércio paga, influi muito no PIB da nossa cidade. Então, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento difícil, onde todo mundo está precisando de ajuda. Eu acho que não custava nada, no caso, de ter um carinho melhor para que pudesse ver as necessidades do comerciante. Mesmo porque, se você tiver uma política voltada para ajudar o comércio, automaticamente isso vai retornar aos cofres públicos, porque vai gerar mais impostos, vai gerar mais emprego, enfim, uma série de coisas faz com que até a renda do município melhore. O que eu sinto é que às vezes o comerciante ele está lutando sozinho, onde ele poderia ter um apoio melhor nesse sentido, tanto dos órgãos públicos como na associação comercial também. Muito bem, e Quirino, falando justamente a respeito então desse impacto hoje, né, vamos dizer assim, depois de já passado um tempo da pior parte dessa pandemia, né, onde nós estamos aí, graças a Deus, caminhando para melhorar e se Deus quiser vai continuar dessa maneira, você vê já, consegue já mensurar mais ou menos, ter uma ideia geral de como foi esse impacto aqui no comércio da nossa cidade, nos amigos empresários aqui, também na questão de empregos aqui, o quanto isso vai impactar a nossa cidade? Olha, Guto, uma última vez que eu estive aqui no Telescópio, eu dizia assim que, pensava assim, que a questão do desemprego seria, da demissão de funcionários, seria a última etapa que o empresário deveria ter, porque da mesma forma que o empresário está sofrendo com as questões da pandemia, o próprio assalariado também ele está sofrendo. Então eu vi o desemprego como uma das últimas alternativas. A Lilian falou muito bem, nesse momento de crise, nós temos que procurar soluções e alternativas. E a meu modo de ver, a alternativa de você reduzir o seu quadro de funcionários seria a última alternativa. Só que a gente vê que muita gente aguentou até onde pôde. E agora a gente vai talvez usar do fruto, vai ter as consequências dessa pandemia. Quando você perguntou assim da questão das vendas, vamos dizer assim, do faturamento de cada empresa, eu diria a você que se o empresário chegar, fazer o seu cálculo durante toda essa pandemia e ver que o seu faturamento chegou a 50% com relação ao ano passado, eu diria para você que esse empresário ele deve estar feliz pelo resultado, porque o que a gente está vendo é que muitas empresas estão vendendo até 70% a menos durante esse período de pandemia com relação ao ano passado. Isso é muito triste, porque se a gente chegar a esse número, consequência seria essa última alternativa que eu falei para você, que é reduzir o quadro de funcionários. Acaba jogando até a última alternativa, né? As alternativas que estão no meio aí muitas vezes acabam não surtindo efeito, não sendo bastante, né, nesse tempo. Então é um tempo muito difícil mesmo. E querendo assim, nós falando agora de eleições 2020 aqui na cidade de Itapetininga, tanto municipal quanto para prefeito quanto para vereadores aqui na cidade, você vê que algumas medidas, alguns pontos principais, principalmente para ajuda, para o fomento do comércio, seja em parte estrutural, seja em parte da questão de impostos, tudo, elas deveriam ser tomadas, pensadas para esse próximo ano e deveriam conter aí nos planos de governo, tanto dos candidatos a prefeito quanto dos vereadores? Com certeza. Eu não percebi, por exemplo, uma ajuda, um carinho melhor da prefeitura com relação ao comércio em geral. Por exemplo, nós pegamos a questão da pandemia justamente na época onde a gente, por exemplo, está pagando impostos para a prefeitura. Eu não vi essa campanha onde poderia incentivar o empresário a, de repente, prorrogar esse
esse imposto. No caso, por exemplo, que nós tivemos o IPTU, o governo federal, por exemplo, o Simples, a Fundo de Garantia, teve alguns meses que ele conseguiu fazer com que a gente prorrogasse por mais 2, 3 meses adiante. Eu não vi uma campanha assim com relação ao nosso município. Posso até estar cometendo injustiça, pode até ter acontecido, mas eu acho que a divulgação foi muito fraca. Muita gente desconheceu essa atitude. Então quando eu vejo assim, uma situação de crise como nós estamos, onde a nossa cidade, o comércio tem um papel fundamental na arrecadação, deveria sim ter uma campanha mais forte, mais rígida, em cima disso, de ajudar, incentivar ao empresário a, de repente, conseguir negociar seus impostos, suas dívidas mais para frente. Cada empresário, Guto, com certeza, ligou para o seu fornecedor, conversou com o seu fornecedor, controlou o seu estoque e negociou títulos. E o fornecedor, no meu caso, por exemplo, muitos fornecedores entenderam muitos não, quase todos entenderam a situação e prorrogaram. Eu consegui renegociar dívidas a posteriori. Eu gostaria muito que nossos órgãos públicos, ou no caso a prefeitura, pudesse ter feito isso, procurado ou mandado um aviso, um memorando para cada empresário dizendo, olha, vem aqui, vamos renegociar o seu IPTU, os seus impostos, enfim, para que a gente, entendendo essa situação, a gente possa também colaborar com o comércio e colaborar também com o desenvolvimento da cidade, colaborar com o nível de emprego, enfim. Eu, sinceramente, não vi uma assim. Pode ter até acontecido, mas eu não percebi isso daí. Muito bem. E, Quirino, falando justamente agora também das perspectivas, né, daqui para frente, né? Nós teremos, vamos dizer assim, nós temos algumas datas aí importantes, tudo para o comércio, mas acho que a grande data daqui para frente seria já o Natal no finalzinho do ano, né? Quais são, vamos dizer assim, as perspectivas aí, né? O que o pessoal espera, que vai conseguir, de certa forma, ter um certo movimento? Se as coisas continuarem caminhando dessa maneira e abrindo tudo, a intenção é que até o fim do ano aí se consiga normalizar, pelo menos esse segundo semestre agora de faturamento? Olha, Guto, a esperança que a gente é a melhor possível. É bom deixar bem claro para quem tem um comércio, o comerciante que está nos ouvindo, que por mais que seja o teu faturamento bom, dessas vendas do final do ano, ele não vai ser a mesma coisa do ano passado. Porque eu acredito que as consequências da pandemia, ela vai ainda por alguns meses a mais. Eu não sei se em dezembro a gente vai estar totalmente assim voltado ao normal como era antes. Talvez não. O que é importante, o empresário, é ele se controlar na questão de compras mesmo, né? De estocar a sua empresa. Eu acredito que todo empresário ele já está fazendo isso e saber assim, de repente, se eu vendia a 20, de repente esse ano talvez eu venda a 12, 13. Eu acho que é esse tipo de cálculo que cada comerciante vai ter que fazer para que, embora o seu lucro seja menor, que a sua venda seja menor do que o do ano passado, mas que o seu lucro seja maior. Esse é o grande desafio que o empresariado tem hoje e que eu acredito que todo mundo está se preparando para isso. Muito bem, Quirino. Então, falando também agora aqui de outros assuntos, tem o Paulo Barros, ele mandou um recado aqui pra gente, fala meu grande amigo Quirino Neto, lembro da Copa TVI, ele colocou aqui pra gente, né, e é um fato também que você é sempre envolvido com o nosso esporte aqui, também com o esporte aqui da TV, e Quirino, eu queria perguntar pra você, né, essa volta do futebol, essa volta, vamos dizer assim, que parece, claro que é sem a torcida ainda nos estádios, né, toda essa situação, tudo, mas você vê que isso é um caminho aí para uma volta mais normal, ou você achou que foi um pouco de forçação de barra? Muita gente coloca assim, não, precisava por causa de dinheiro, por causa de patrocinador, por causa dessas coisas. Você vê que era um normal, já era hora de voltar ao futebol mesmo? É complicado falar isso, Guto, porque assim, eu lembro que quando a gente
teve que fechar o comércio foi em 23 de março. Essa data eu nunca vou esquecer. 23 de março foi o último dia, parece, que a gente trabalhou no antigo normal. E ali instalou-se um clima de medo em todo mundo. O gozado é engraçado, que eu vejo assim, a gente parou, fechou, a população ficou toda receosa, mas a gente começou a voltar de novo a trabalhar quando agora as coisas começaram a aumentar. A questão dos contaminados, a questão das mortes mesmo, né? E o futebol, ele parou num momento onde, por exemplo, nós tínhamos, em média, de morte no Brasil, 150, 200 pessoas. O futebol voltou quando a gente tem em média, 1.200 pessoas mortas por dia. Eu não sei se a gente parou muito antes, né? Ou se a gente está voltando muito antes. Eu não sei. Eu só sei que, assim, que o jogador de futebol é a mesma coisa que o empresário, os clubes de futebol é a mesma coisa que as empresas. Todo mundo precisa trabalhar. Eu acho que foi necessário, sim, é importante não ter o público nos estádios. A renda dos clubes caíram muito, os jogadores também deixaram de ganhar o que deveriam ganhar, até houve muitas encrencas entre jogador e clubes, né? Agora, eu não sei se esse é o momento certo de voltar agora. Porque nós, como eu falei, a gente está numa média de mortes que não ainda diminuiu no país. Agora eu vejo assim, Guto, se você fosse jogador de futebol, ou eu fosse jogador de futebol, você ganha muito dinheiro, o salário de jogador é alto, tal, mas você já pensou a cabeça do jogador de futebol tá jogando com essa pandemia em alta? É complicado. Se colocar dentro da pessoa. Outro dia tinha um time de futebol que entrou, jogou a partida, 20 jogadores. O jogo do São Paulo tinha 12 jogadores contaminados. O time do CSA em Alagoas, 20 jogadores contaminados. Como é que pode, né? Assim, eu fico pensando como que fica a cabeça do jogador na hora de entrar em campo e enfrentar tudo isso, né? Muito bem, querido. E vendo assim, né, nós olhamos aí, tem muito campeonato para frente, tem um Brasileirão que é um campeonato extenso de muitos jogos, né, temos aí, então, dizer assim, não seria uma coisa assim, que nem nós pegamos o exemplo muitas vezes da NBA, né, que tá nos playoffs, lá que eles conseguiram fechar os times, todo mundo junto ali, uma coisa mais controlada, aqui não dá, né, são extensões muito grandes aqui do país e também muitos times, muitos jogos para acontecer, mas fica aqui então o questionamento, fica aqui a conversa também. Querido, muito obrigado por participar aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande poder conversar com você. Se quiser deixar um recado pro pessoal que está assistindo, fica aberta a câmera do telescópio. Eu só queria agradecer mais uma vez de você ter nos convidado e dizer assim que nós do comércio, e eu queria até parabenizar todo a aqui da nossa cidade, que assim como os colaboradores, são os heróis, porque para você manter a tua empresa, manter o teu quadro de funcionários, uma crise difícil como nós estamos vivendo, você é um herói, você é um cara que merece toda a consideração de todo mundo. Às vezes as pessoas falam assim, mas o comércio, ele abriu, ele é o grande culpado da história toda. Eu acho isso daí um erro, porque na realidade você está com o seu comércio aberto, mas você não está convocando todo mundo para entrar no teu comércio. Você está lá para atender as pessoas, a necessidade das pessoas. Então, o empresário que conseguiu manter a sua empresa, conseguiu manter o quadro de funcionários, e mesmo os que não conseguiram, mas que estão ainda lutando, eles merecem toda a consideração da gente, porque o nosso comércio, como eu falei, ele tem um grande percentual na questão da sobrevivência da nossa cidade, da questão do imposto do PIB da nossa cidade. Então, eu queria parabenizar todo o comerciante aí, lutar e dizer assim, para a gente não desanimar, ter coragem, ter força, e se tiver que pedir ajuda, vamos pedir ajuda sim, tivermos que modernizar, vamos modernizar sim, e vamos sim tratar o nosso cliente
como o verdadeiro valor que ele merece. Então eu queria agradecer mais uma vez, Guto, obrigado pela oportunidade, e mais para frente a gente vai se encontrar aí para toda a vida. Uma pena que não tem mais a Copa TV esse ano, né? Acho que não vai ser possível ter, mas logo a gente vai voltar aí com o esporte aí. Muito obrigado, Quirino, um grande abraço.